Olá, eu sou André Castro, condutor de Consciências, e é um grande prazer estar aqui na sua companhia. Você está ouvindo o Caminhos da Consciência, um espaço semanal para refletirmos sobre escolhas, padrões, emoções e os movimentos invisíveis que moldam a nossa vida. E aí, tudo bem com você? Mais uma vez é um prazer estar contigo aqui. E hoje eu gostaria de trazer para você uma pequena reflexão sobre nossos condicionamentos, sobre tudo aquilo que nós aprendemos ou que nos é ensinado e nós absorvemos, porque quando nós somos jovens, somos crianças, adolescentes, estamos no nosso processo de formação, nós precisamos da direção, do encaminhamento, do norte de outras pessoas em nossas vidas, para o nosso crescimento e para o nosso conhecimento. Então, em momento algum aqui, eu quero criticar pais, avós, tios, tutores, ou quem quer que seja que tenha guiado você na sua vida. Assim como eu também retiro o peso da responsabilidade dos meus pais, de todas as pessoas, professores, amigos, relacionamentos, tudo aquilo que me trouxe até o momento onde eu estou hoje. Porque eu gosto de pensar da seguinte maneira: se eu hoje estou feliz no lugar onde eu estou, vivendo o que eu estou vivendo, eu preciso olhar para tudo que me aconteceu lá atrás e ter orgulho e ter respeito, honrar aquilo que aconteceu. Porque todas aquelas experiências, desde as mais alegres às mais pesadas, elas me trouxeram até esse ponto onde eu estou. Sem elas, eu não estaria aqui conversando com você hoje, através desse programa de rádio. Então, olhar para o nosso passado, olhar para tudo aquilo que nos foi ensinado, neste momento, olhar para aquilo que nós temos dentro de nós e ver o que faz sentido e o que não faz sentido. E eu queria compartilhar com você, em relação a este assunto, essa pequena reflexão. No carnaval, eu quase caí num automatismo. Estávamos no carro, eu, minha companheira e a filha dela. Nós havíamos alugado uma chácara para passar o carnaval. A gente ia fazer um retiro, praticamente um retiro xamânico nessa chácara, junto com um casal de amigos nossos. E então a gente entrou no carro, a gente colocou o endereço no GPS e a gente foi até a cidade onde nós iríamos ficar, que era Araçoiaba da Serra. E eu nunca tinha ido para aquela cidade, tinha ido uma vez, perdão, mas não conheço nada daquele lugar, então GPS em mãos e vamos embora. E aí já começa uma certa quebra de de uma coisa que nós homens temos muito delimitados em nós. Ah, o de não precisar de um GPS para ir para algum lugar. Afinal de contas, ah, a gente sabe dirigir, a gente sabe se localizar. E fomos então em nossa viagem. Quando nós chegamos na rua desta chácara, a gente passou pela rua toda, observando o número que estava, né, na frente de cada uma delas, e nós não conseguimos enxergar, ver o número da casa onde nós iríamos ficar. E chegamos então até o final da rua, e eu fiz um retorno, estava virando o carro para voltar e tentar encontrar o número daquela casa que nós iríamos ficar, e havia um senhor. Eu não lembro agora se ele estava cortando grama ou se ele estava, juntando a grama que já tinha sido cortada, mas ele estava ali fazendo um trabalho dele. E minha companheira olhou para mim, né, e falou assim: "Amor, por que que você não pede informação para ele?" E aí entra um condicionamento que nós temos muito latente no homem. Eu não preciso pedir ajuda para os outros. Eu sou homem. Cara, eu resolvo as coisas. É humilhante eu ter que falar que eu preciso de ajuda. É me sentir incapacitado de falar que eu não consigo achar um endereço. Qual é? Né? Então, assim, o início daquele comentário,
daquela situação, daquele pedido, poderia ter sido dessa maneira o desfecho dele. Eu poderia ter olhado para minha companheira e ter falado para ela: "Eu não preciso de ninguém me dizendo para onde eu tenho que ir. Eu não vou pedir informação para ninguém". E eu poderia ser grosseiro, eu poderia ter estourado, por assim dizer, e poderia ter trazido todo aquele discurso, toda aquela energia do masculino desequilibrado para dizer para ela que eu sou capaz de encontrar o número, né. E isso aconteceu de uma maneira, assim, bem tranquila, bem calma, porque eu disse para ela de uma maneira bem sossegada. Eu respondi com calma para ela, falei assim: "Eu só vou voltar para essa rua aqui, se eu não achar esse número eu pergunto para ele". Isso não foi raiva, isso não foi arrogância, né, mas veio, assim, aquele pensamento naquele momento de que eu dou conta, eu resolvo, e a gente só não viu esse número agora. E então a gente fez o retorno com o carro e era a primeira casa à nossa direita, que realmente o número estava atrás do tronco de uma palmeira que tinha na frente dessa chácara, e quando a gente passou com o carro a gente não conseguiu ver, mas na volta eu consegui enxergar o número, e nós conseguimos chegar naquele destino que a gente, né, iria passar ali os dias do carnaval. Mas ali por dentro eu percebi este padrão, né, que nós homens aprendemos desde cedo que pedir ajuda é quase que admitir incompetência. Que quando a gente consegue e a gente resolve as coisas sozinho, isso é sinal do nosso valor como homem, do nosso valor como a pessoa que resolve as coisas. Porque nós somos conduzidos e criados para resolver problemas. E isso traz, de uma certa maneira, uma satisfação para o nosso ego. Por que não? Eu tenho um problema e resolvo. Poxa, foi funcional. Olha que coisa maravilhosa, né? E então, assim, naquele instante que veio esse outro essa outra posição de fala, né, este outro discurso de calma e tranquilamente olhar para ela e dizer: "Olha, se eu não achar um número eu peço ajuda para aquele senhor", né. Então naquele instante, assim, né, que a gente parou o carro, veio aquelas perguntas, né. Quantas vezes a gente reage dessa maneira mais estúpida, mais explosiva, não por consciência, mas por condicionamento, né? Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira que não seja nesse lugar de raiva, né, nesse lugar tão tempestuoso de uma discussão? E aí vem assim aquelas questões, vem aquelas perguntas, né, que quando a gente está nesses processos de autoconhecimento, é que a gente caminha numa consciência querendo entender aquilo que nos acontece, quantos outros condicionamentos nós temos dentro de nós que são simplesmente postos, colocados a serviço ou desserviço com o menor dos comentários ou com uma palavra que você e eu entendemos de uma maneira torta. Eu vou te dar um outro exemplo. Alguns anos atrás, eu estava num templo religioso, eu estava numa tenda de umbanda, e nós estávamos ali para aguardando começar a cerimônia, né, para a gente poder tomar um passe e conversar ali com os guias. E ali naquela naquele grupo de pessoas, havia uma criança ali. E esse menino, ele estava brincando com um carrinho. E então ele estava fazendo barulhos de carrinho, né, barulhos do carro com a boca, ele estava jogando o carrinho no chão, ele estava correndo de um lado para o outro. E automaticamente um pensamento veio na minha cabeça. E esse pensamento foi: "Isso daqui não é lugar para fazer esse tipo de coisa. Aqui é um lugar de respeito. Por que que essa criança está aqui?". E no que me veio esta linha de pensamento, ah, parece que já tinha meu guia já estava do meu lado, e ele simplesmente falou no pé do meu ouvido: "André, fala a verdade,
Esse pensamento que veio agora na sua mente, ele é teu ou é do seu pai? Cara, eu parei ali naquele momento, assim, né, que eu estava em conexão com estava ali fechando os olhos, estava com os olhos fechados, eu estava tentando meditar, eu estava tentando me conectar já com aquela egrégora, com aquela energia, né, que haveria ali dentro daquela cerimônia, naquele momento. E isso me fez questionar, realmente, porque aquilo era muito meu pai. E eu sempre ouvi isso, né, de meus pais, que a igreja, na época, né, que frequentava a igreja católica, que a igreja era um lugar de respeito, era um lugar onde a gente tinha que se vestir bem, era lugar onde criança tem que ficar quieta e se comportar. A gente tem que ser bom menino, a gente tem que ser comportado. Eu não digo que esteja errado, eu acho que sim, na nossa vida, de um modo geral, existem lugares, existem locais onde se faz necessária um código de conduta, né, uma conduta, um lugar onde você trabalha, você tem que ser mais responsável, você tem que estar melhor apresentável, você tem que se enquadrar e se encaixar nas políticas que aquele lugar tem como valores ou como direcionamentos. Se você não concorda, ok, ninguém está te obrigando a concordar. Mas se você assina um contrato e você está dentro daquele lugar, você precisa, sim, se sujeitar àquelas regras. Diferentemente, se você estiver numa piscina ou num camping, você não vai entrar de terno e gravata dentro da piscina. Você até pode, mas, né, vai todo mundo te olhar com aquela cara assim, de: "O que esse cara tá fazendo aqui?". Da mesma maneira que você não vai entrar no escritório onde você trabalha de sunga ou de calção de banho. Então existem, sim, algumas regras que nós precisaríamos, ah, conhecer e deixar-nos ser conduzidos por elas. Mas é o pensamento que vem, é o condicionamento, é o julgar sem nem entender por que nós estamos julgando aquela pessoa, aquele pequeno menino ou a situação em si. E o mais engraçado é que estávamos eu e minha irmã na nesse dia desse menino, né, e eu comentei com a minha irmã, né, falei pra ela, falei assim: "Ah, é aquele menino que não parava de fazer bagunça ali dentro da do centro". E antes que eu pudesse dizer que veio uma voz me perguntando se aquilo era meu ou era do meu pai, o primeiro comentário que veio, assim, já atravessado, foi: "Mas vai saber se essa mulher tem onde deixar essa criança". Entende? Como, assim, por vezes, a gente também nem espera terminar o argumento de alguém e a gente já põe o nosso ponto de vista ali daquela maneira mais, pontual. Iria até um tanto quanto grosseira, mas que foi muito interessante, de se trazer para aquela para aquele momento ali. E aí eu olhei pra ela e disse, né, falei assim: "Não, olha, mas é que veio assim, 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 e tal". E essa voz perguntou se isso não era do nosso pai. A minha irmã deu risada, ela falou: "Nossa, isso é muito a cara do pai", né. Então, são assim, meu pai cresceu com um sistema de crenças e um sistema de regras que ele segue até hoje e ele é inflexível nesse nessas questões. Por um lado, existem muitas pessoas que dizem, né, que um homem ou uma mulher ou um ser humano inflexível é ruim, porque você não consegue, conversar, você não consegue convencê-lo de olhar a vida através do seu óculos. Será que isso é tão ruim assim, né? Será que você é tão flexível a ponto de não ter opinião própria? Porque a partir do momento que eu flexibilizo tudo aquilo que existe dentro de mim, a entender, a validar o seu ponto de vista, eu posso também não ter opinião nenhuma formada em relação a um determinado assunto. E isso também não é uma coisa muito bacana. O interessante é andarmos no caminho do meio. Da mesma forma que um pensamento que esse foi muito interessante e para mim foi uma coisa muito libertadora, que foi, quando estava lá em acho que 2012, 2014, eu acho,
eu resolvi deixar a minha barba crescer. Eu sempre fui de usar um bigode e um cavanhaque maroto, mas barba mesmo, eu nunca havia deixado crescer no rosto. E então, como eu até falei isso, né, em um programa do Paranormal Experience que eu participei, de um episódio que eu participei com eles, que eu utilizava aquela barba para assustar pessoas, porque eu não tinha o não para oferecer. Então, pessoas que chegassem perto de mim sempre tiravam uma vantagem, sempre tiravam uma casquinha, porque eu não tinha a o necessário, a condição necessária para dizer não para essas pessoas. E então, através daquela barba enorme, eu pensei: "Será que eu boto um pouco de respeito?" E aquilo funcionou de uma certa maneira. Mas enfim, e eu comecei a deixar aquela barba crescer e ela foi crescendo, 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 até a hora que eu fiquei parecendo realmente um homem das cavernas. Parecendo um ogro com aquela barba gigantesca no rosto. E eu pensei: "O que que eu vou fazer com isso daqui agora? Porque tirar a barba eu não vou, mas eu não posso continuar com essa barba desse tamanho." E aí, logicamente, né, por mais óbvio que possa parecer, me veio a possibilidade de ir a um barbeiro fazer a barba. E no mesmo momento que me chega a a ideia de ir até o barbeiro, sentar naquela cadeira e passar pelo procedimento, né, receber o serviço desse profissional, já me veio meu pai, mais uma vez na minha mente, de quando nós éramos crianças, nós, eu e meu quer dizer, nós éramos crianças não, né, eu era criança, eu acho que meu pai também de uma certa maneira, né. Eram 2 meninos que estavam sentados ali, um pouquinho maior do que o outro, mas a gente sentava, né, eu e meu pai no banquinho de madeira do barbeiro, esperando o seu João terminar de cortar o cabelo para cortar o meu e depois cortar de meu pai. E seu Antônio, que era o outro barbeiro, já era um senhorzinho já na época, começou a fazer a barba de um homem ali naquele salão. E meu pai olhou para mim assim e ele disse, com toda honra e pompa: "Barba se faz em casa, cabelo se corta no barbeiro, barba se faz em casa." E aquilo ficou na minha mente até o dia que eu precisei do barbeiro. E por favor, não fiquem bravos com meu pai. É o pensamento de meu pai, e tá tudo bem, né, e está tudo bem. E eu fiquei, né, com aquela coisa assim, eu falei assim: "Gente do céu, e agora? Será que eu posso ir num barbeiro fazer essa barba, cortar essa barba minha, né? Eu tenho direito, sou permitido, mereço fazer isso?" E então eu marquei e eu fui. Mesmo com aquela coisa assim de que: "Nossa, meu pai vai apontar o dedo pra mim e vai falar que eu sou um folgado." Mas eu fui e confesso pra você, se você homem nunca foi fazer uma barba num barbeiro, vá. É uma experiência muito interessante, é uma experiência muito prazerosa. E eu consegui arrumar o visual, a barba foi cortada, eu fiquei mais apresentável, ficou bem feito o serviço do rapaz. E passou-se alguns meses, uma prima, havia me convidado para o casamento dela, e toda a família, né. E eu falei para o meu pai, né, eu falei assim, eu ia ser padrinho dessa minha prima, e eu falei para o meu pai, eu falei assim: "Pai, eu vou até o barbeiro, né, arrumar a barba para o casamento, vem comigo, vamos passar uma hora no barbeiro lá, ele faz a barba do senhor, vem tudo, né, com aquela a espuma, aquela toalha quente, a barba é feita na navalha, é bem aquelas coisas dos filmes que o senhor gosta de assistir." E eu estava muito empolgado com aquela história de levar meu pai no barbeiro. Meu pai olhou assim pra mim, ele deu uma olhada e falou: "Não, não vou." E não foi. E está tudo bem, né. E então, vem esses questionamentos, né, de o que realmente é nosso e o quão condicionados nós fomos para manter alguns comportamentos hoje que já não fazem mais sentido. A minha mãe dizia que comer ostra era uma coisa horrível, né, o dia que eu experimentei ostra eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Então assim, uma das questões que, durante esses processos internos de autoconhecimento,
me foi trazido foi a seguinte pergunta: quais medos são seus e quais são os seus medos? Porque existe uma diferença muito grande entre um e outro. E eu posso falar para você que este do barbeiro e este da ostra são medos dos meus pais, não são medos meus, né. Então, assim, quando que a gente vai sentar e a gente vai fazer esta autoanálise, a gente vai entrar naquilo que nós precisamos entrar dentro de nós, no mergulho que a gente precisa tomar, para entender o que realmente é meu e o que é das pessoas que estavam ao meu redor. Quais são os medos? Quais são os bloqueios? Quais são os condicionamentos que essas pessoas tiveram em vida que não permitem que elas façam alguma coisa e que foi passado para nós e que a gente apenas repete estes ciclos de proibição ou, de repente, esse ciclo de permissividade, né? Eu gosto de pensar assim que a verdadeira liberdade que nós temos não é fazer o que a gente quer da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer. É saber que eu posso fazer tudo isso e não fazer. Essa é a minha liberdade, porque se eu faço tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu sou um mero escravo dos meus desejos e dos meus impulsos. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Eu desejo para você uma excelente semana, que você esteja rodeada de todos os irmãos em luz que possam te trazer os conhecimentos para você, que você possa reconhecer dentro de ti aquilo que é teu e aquilo que não é seu. E se você precisar de uma ajuda para isso, pode contar comigo. Meu Instagram é o eu.andrecastro e o meu WhatsApp é o 11 97600 6792. Será uma honra para mim poder te conduzir até estes condicionamentos e transformá-los para que eles deixem de guiar a sua vida nos bastidores e que ele possa começar a trabalhar a seu favor. Até a próxima semana. Obrigado pela sua companhia e carinho. Eu sou André Castro e te espero na semana que vem aqui no programa Caminhos da Consciência. Um grande abraço para ti, que o Criador te abençoe, esteja bem e em paz.